dia a todos. Sejam bem-vindos ao Fórum Equidade de Gênero, pressuposto para o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. Este evento é uma realização da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. Este fórum traz representantes dos diversos setores da vida nacional e internacional, que abordarão a igualdade de gênero como forma de alcançar paz, elevação do padrão civilizatório e equidade econômica e social. Compõem a mesa Paulo Scaff, presidente da Fiesp, Isabela Teixeira, ministra-chefe de Estado de Meio Ambiente, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente da Firjan, Luísa Helena de Bairros, ministra-chefe da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, teve seu voo desviado para o Galeão, mas está a caminho neste momento. Senadora Marta Suplicy, PT de São Paulo. Deputada Federal Mara Cristina Gabrilli, PSDB de São Paulo. Patrus Ananias, presidente do Consocial da Fiesp. Luiz Schor, presidente do Conselho Empresarial de Responsabilidade Social da Firjan. Eliane Belfort, diretora titular do Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp. Isabel Martinez Lozano, secretária de Políticas de Igualdade de Gênero e Ação Social do Governo da Espanha. Capitão de Mar e Guerra, Isabel Cristina da Frota Braga Sotomayor, representante do Ministério da Defesa, diretora da Casa do Marinheiro do Rio de Janeiro. Maria Antonieta de Brito, prefeita do município de Guarujá. Agradecemos a presença dos jovens empreendedores da Fiesp e da Firjan presentes. Ouviremos agora o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos nesse espaço. Eu cumprimento a ministra Isabela, ministra Luísa Helena, senadora Marta Suplicy, meu querido parceiro nessa boa aventura, Paulo Scaff. Nós estamos aqui para discutir um tema da maior importância, no fundo, colocando mais um tijolo nessa obra de igualdade e de justiça para elevar o padrão civilizatório da nossa sociedade, que é a igualdade de gênero. É um trabalho árduo, que vem há quase meio milênio. O Brasil tem dado exemplos bons recentemente. A sociedade está muito mais consciente. A ministra estava me relatando eventos importantíssimos nesse sentido, de lideranças femininas. E, evidentemente, que eu sou otimista, na média ainda existem diferenças brutais, mormente em relação à remuneração, mas, novamente, tem exemplos bons. Eu posso dar aqui da Firjan. Nós temos mais de 6 mil funcionários, 54% ministras são mulheres. Novamente, esse trabalho já vem de longa data e eu quero aqui me referir a uma frase de Marie de Gournay, que fez o primeiro prefácio de Montaigne nos ensaios de Montaigne, e ela, evidentemente, foi uma das pioneiras nessa batalha no século XVI, e os homens, evidentemente, o próprio Montaigne, que tinha um relacionamento muito estreito com ela, não a entendia. E ela escreveu isso aqui, que está absolutamente contemporâneo,
diz o seguinte: se os homens pudessem valer-se da imaginação para ver o mundo, tal como enxergam as mulheres, ainda que por alguns minutos, aprenderiam o suficiente para mudar para sempre o seu comportamento. Eu espero que essas discussões certamente vão agregar alguma coisa para os homens, novamente, ter essa imaginação fértil das mulheres e o ver o mundo de outra forma. Obrigado a todos e parabéns e bom trabalho. Ouviremos a diretora titular do Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp, Eliane Belfort. Bom dia a todas e a todos. É realmente o prenúncio de um bom dia, né? Começá-lo falando de um tema tão importante para a nossa sociedade, que é a igualdade de gênero. Eu agradeço, entre comovida e engrandecida, as ilustres presenças e a participação de todas e todos, inclusive daqueles que têm presença virtual numa outra sala, e aqueles que estão e aquelas que estão em suas residências e nos seus locais de trabalho. Estamos aí chegando nos lares e no trabalho, o que é muito bom falar sobre isto. E temos também um chat ao vivo, e as nossas diretoras do CORES estão a postos para responder às perguntas que chegarão. Eu quero cumprimentar com admiração a ministra Isabela Teixeira pela visão holística que vem imprimindo em seu ministério. Aproveito, ministra, para solicitar que envie a nossa saudação à presidenta Dilma pela inclusão do tema da igualdade de gênero transversalmente em seu governo. Cumprimento a nossa senadora Marta Suplicy, reconhecendo sua histórica luta e incansável luta pela tolerância. Cumprimento com alegria a nossa amiga e combativa ministra da Igualdade Racial, Luísa de Barros. Como munícipe e admiradora da gestão, saúdo a prefeita do Guarujá, Antonieta de Brito, saudando em seu nome as importantes prefeitas aqui presentes. Cumprimento a representante do Ministério da Defesa, a capitão de Mar e Guerra, Isabel Cristina Souto Maior. Saúdo as empresárias e empresários aqui presentes, os queridos diretores e diretoras da Fiesp e da Firjan. Cumprimento o senhor Luiz Shaw, presidente do Conselho de Responsabilidade Social da Firjan. E, por fim, mas nunca menos importante, cumprimento nossos anfitriões, que tornaram possível este encontro memorável neste espaço tão emblemático, que é o centro do nosso prédio Humanidades. Caríssimo presidente da Firjan, caríssimo presidente da Fiesp, meu líder, grande promotor da igualdade de gênero em nossas entidades, Paulo Scaff. Caros amigos e amigas, como falei, não poderíamos estar em lugar mais simbólico e propício para a realização de um fórum sobre igualdade de gêneros. Esse espaço, a Sala Humanidade, é o centro do projeto da nossa querida Bia Lessa, o gênio criativo à frente do projeto Humanidades.
Então, dentro deste conceito de humanidades, eu queria introduzir o caminho para o empoderamento das mulheres. E acho que todas nós que estamos aqui sabemos que este caminho é sempre longo e árduo, pois para vencermos qualquer preconceito é preciso reconhecer, em primeiro lugar, a existência deste preconceito. E nós, brasileiros, somos mestres em esconder o nosso preconceito, seja ele de qualquer espécie, de qualquer origem. Nós nos especializamos em dizer que não temos preconceitos. Para que vocês tenham uma ideia do quanto é difícil fazer permear este tema, durante as últimas semanas de preparação para este encontro, quando ele tornava contornos de sucesso, eu ouvia comentários que tentavam diminuir ou negar a importância do tema igualdade de gêneros, por homens e também por algumas mulheres que se julgam livres do preconceito. Ora com ironia, ora com humor machista, percorrendo aquele roteiro clássico usado para desqualificar e tornar invisível o trabalho da mulher. Só faltou a tentativa de apropriação da ideia, mas que, neste caso, seria altamente recomendado, né? Esperamos que isto venha a acontecer. Eu queria fazer uma pausa para cumprimentar a nossa valorosa deputada federal, Mara Gabrilli, exemplo de superação para todas e todos nós. Obrigada, Mara. Mas, como dizia, as importantes presenças da senhora ministra Isabela, da senadora Marta Suplicy, da ministra Luísa, e todas as empresárias, líderes sindicais, profissionais liberais, representantes da academia, dos esportes e os homens de visão aqui presentes, demonstram com clareza que este tema não é como muitos queriam fazer parecer, coisa de militante empedernida. Não. A opção em defender a diversidade, e em particular a igualdade de gênero, é coisa de gente que não tem compromisso com o atraso, que não tem medo da competência e da valorização pelo mérito. Estou convencida que a elevação do padrão civilizatório caminha sempre, a cada geração, algumas vezes mais rápido, outras mais lenta, mas caminha. Fazer avançar mais rapidamente, penso ser o nosso desafio, mulheres e homens de visão. Homens, penso que unir homens e mulheres comprometidos com a democracia, com a justiça, com o equilíbrio ambiental e econômico, é nossa grande tarefa. Mulheres e homens que, ao olhar para a história da humanidade, especialmente a do Brasil, compreendem a importância de estarmos juntos para combater a intolerância, a escravidão de corpos e mentes e o horror do pensamento único, que, através dos tempos, resultaram na queima às bruxas, aos hereges, no nazismo, na tortura, na escravidão e servidão, que graça até hoje em muitas sociedades, inclusive em setores da nossa, onde subjugar e explorar ainda são práticas dos que não saíram da idade das trevas. Mas, com alegria, vemos que no Brasil o caminho das luzes se alarga. De baixo para cima,
redes sociais vêm propiciando a discussões de temas antes apropriados e manipulados pelas forças obscuras para a manutenção do status quo. Da mesma maneira, a sociedade de consumo tem levado as mulheres para o mercado de trabalho. E o seu salário, hoje, é necessário na composição da renda familiar. E a igualdade de gênero vai sendo conquistada e construída através da independência financeira e da competência profissional que a mulher vem desenvolvendo com grande dificuldade e esforço pessoal. Nas famílias com mulheres profissionais, encontramos mais frequentemente o equilíbrio, o respeito mútuo e divisão do trabalho doméstico e do cuidado com a família. De cima para baixo, temos contado com grandes lideranças masculinas que se fazem grandes porque, livre das amarras conservadoras, entendem que na natureza os dons e talentos são distribuídos igualmente e aleatoriamente entre homens e mulheres, entre negros, brancos, orientais, deficientes físicos, independentemente de suas orientações sexuais ou do credo que professam. Entendem também que não é possível construir uma empresa, uma entidade, uma nação, com menos da metade dos recursos intelectuais de sua população. E buscam a competência onde ela estiver. Esses líderes pragmáticos são ícones no Brasil que avança em prol e entra no rol dos países desenvolvidos. Líderes como o presidente Lula, que apostou na competência de uma mulher que vem dando a nós, mulheres, um novo sopro de esperança e coragem no enfrentamento das desigualdades. Essa desigualdade de gênero tão arraigada na nossa sociedade que, por vezes, nem é percebida como tal. Líderes como o presidente Paulo Scaff têm também um papel relevante nesta caminhada, e aqui eu rendo minhas homenagens a ele, que torna possível, por exemplo, este debate, que há algum tempo atrás era impensável, não é? Até porque sabemos que os meios empresariais são muito tradicionais. E na Fiesp, o apoio do presidente Paulo Scaff tem contribuído sobremaneira para o fortalecimento e disseminação das questões da diversidade humana, da inclusão social, do desenvolvimento sustentável e, dentro da diversidade, a questão da equidade de gênero. Quando você, presidente, apoia o PIC é o Movimento de Formação Política da Mulher, nascido dentro da federação, com todo o apoio do nosso presidente, que nos fornece todos os meios para que nós possamos agregar mulheres, e temos lá mais de 300 mulheres empresárias, mulheres líderes, mulheres empoderadas em associações de classe, que tem sido importantíssimo para o nosso trabalho e disseminação da causa. Quando, Paulo, você mantém a primeira diretora da casa, por ele titulada há 8 anos, foi uma coragem, né? A primeira mulher em toda a história da Fiesp, é preciso ter coragem. Mas ele teve mais coragem e tem todo dia quando, apesar da forte pressão que sei que sofre, Paulo, por parte da sua diretoria e das elites conservadoras,
quando você apoia as ideias, as ações, quando vejo o seu esforço pessoal de me colocar, não invisível, como uma diretora invisível, como querem muitos, mas me dando todas as prerrogativas que têm os diretores. Todas essas ações, Paulo, redundam em colocá-lo na vanguarda, não só do mundo empresarial, mas das grandes lideranças, né, da parte da sociedade, avançada da sociedade. Sociedade aqui representada por todos os setores da vida nacional. Eu procurei convidar mulheres e homens que se sensibilizam com esse tema. Mas, especialmente por empresárias e empresários industriais, que, longe de inclinações feministas e colados no pragmatismo empresarial, mostrarão hoje, nos cases que apresentaremos a seguir, que para alcançarmos produtividade e competitividade, incluíram o talento da mulher em igualdade de condição em suas plantas, usando como critério único a competência. Nós veremos hoje que as empresas estão capacitando as mulheres, diminuindo e flexibilizando a jornada de trabalho, para possibilitar às mulheres conciliarem suas responsabilidades com família e trabalho, e estão hoje aqui para mostrar que as suas visões, traduzidas em políticas empresariais de igualdade de gênero, impactam favoravelmente no desenvolvimento e na lucratividade de suas indústrias, propiciando vantagem no enfrentamento do mundo global cada vez mais competitivo. Teremos aqui, ministra, senadora, teremos aqui empresa de grande porte, empresas de médio porte e empresas de pequeno porte, nos trazendo e mostrando que é possível se incluir a mulher, com grande vantagem empresarial. Iremos também mostrar, Paulo, como a sua visão em trazer a educação integral nas escolas do SESI e SENAI, talvez você pense que isto é muito bom para os alunos, e mas é muito bom para a família, é muito bom para a mulher. Teremos aqui hoje mães de alunos mostrando como que elas conseguem hoje se capacitar, não é? Melhorar a sua vida, tanto pessoal como profissional. Essas empresas têm mostrado que não há outra forma de desenvolvermos e chegarmos realmente na vanguarda do mundo sem a inclusão das mulheres. Iremos hoje também aqui debater com a representação da parte arrojada da sociedade. Depois dessa abertura, teremos um debate sobre o tema, com pessoas que avançam e fazem avançar, porque compreenderam que mulheres e homens, com igualdade de condições, nas empresas, na sociedade, produzem mais e melhor. Riquezas que trarão prosperidade, paz e felicidade a todos. Para aqueles que acreditam, a quem muito é dado, muito será cobrado. Aqui temos, nesse espaço, homens e mulheres com poder decisório. Poder que, se usado para a conquista do bem comum, terá encontrado a razão de ser de uma liderança. O serviço para o progresso da nossa aqui tão propalada humanidade. Obrigada.
Ouviremos agora as palavras do senhor Luiz Schor, presidente do Conselho Empresarial de Responsabilidade Social da Firjan. Bom dia. Cumprimento a ministra Isabela Teixeira, a senadora Marta Suplicy, e cumprimentando as duas, eu cumprimento todos os participantes da mesa. Sejam bem-vindos ao Fórum Equidade de Gênero, pressuposto para o desenvolvimento sustentável e para a erradicação da pobreza. No âmbito das discussões que estão sendo realizadas nos diversos eventos que englobam a Rio+20, agora Humanidade 2012, acreditamos que esta discussão hoje contribuirá para o desenvolvimento de uma sociedade mais inclusiva e justa. As mulheres são mais de 52% da população econômica ativa no Brasil. Entretanto, nos diversos setores público e privado, elas continuam a ocupar a base da pirâmide em cargos de menor qualificação e remuneração. Por isso, faz-se necessária a promoção de relações trabalhistas não discriminatórias em razão de sexo, raça, etnia, entre outras, e que possa assegurar a equidade salarial entre homens e mulheres e, principalmente, o acesso de mulheres a cargos de chefia. Nesse sentido, o Sistema Firjan tem o compromisso de promover oportunidades igualitárias, seja internamente ou com o empresariado. Os números refletem nosso esforço na promoção da equidade de gênero. No Sistema Firjan, aliás, nosso presidente já falou sobre isso, somos 6.130 funcionários. 53% destes 6.130 funcionários são mulheres. E do total de cargos de chefia, nós temos 45% de mulheres, inclusive na diretoria. E não é de hoje. Além das ações internas para a promoção da equidade, a Assessoria de Responsabilidade Social mobiliza, desenvolve e monitora projetos e consultorias que promovem essas ações nas indústrias, demonstrando que são possíveis práticas inclusivas e inovadoras aliadas a resultados sociais do negócio. Outras ações também podem ser mencionadas, tais como o Programa Senai de Ações Inclusivas, que busca nas capacitações profissionais incluir mulheres em áreas antes dominadas por homens. O Humanidade 2012 permitirá o desenvolvimento de diversos públicos na mobilização para a discussão das iniciativas existentes e o que será necessário para promover a mudança que desejamos. Por isso, hoje, a Firjan, em parceria com a Fiesp, reúne nesse espaço tão especial empresárias, governantes e representantes dos mais diversos setores da sociedade, comprometidas em dar força às iniciativas em prol da equidade de gênero. Desejamos que se desenvolva uma ótima discussão e lembramos que uma coisa é o acesso das mulheres a melhores oportunidades de trabalho, outra é a ascensão de mulheres aos cargos de chefia. Bom trabalho e bom dia. Com a palavra, a senadora Marta Suplicy. Bom dia. Bom dia. Quero primeiro agradecer os que nos acolhem, a Firjan, Eduardo Gouveia, e a Fiesp, Paulo Scarfe, e dizer da nossa alegria de estar de novo num evento com a ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, e Luísa Barros, da Igualdade Racial. E com todos vocês que estão aqui para discutir a questão de equidade, gênero e meio ambiente. No século passado, no finzinho do século passado, eu fiz uma pergunta para o Celso Furtado, e pessoa que eu tenho profunda admiração, e foi numa conferência na Casa da América Latina, em Paris, e para estrangeiros. Eu estava lá, como brasileira lá, levantei minha mão, perguntei e disse: professor, na sua opinião, qual é o movimento mais importante deste século? Era o final do século XX. E eu estava muito curiosa para saber a resposta.
mas não titubeou nem um minuto. Ele falou, é o movimento das mulheres, é um movimento feminista. Eu, para falar a verdade, por mais feminista que eu seja, eu fiquei muito impactada, porque nós tínhamos tido a queda do muro de Berlim, movimentos históricos que quem estava vivenciando aquilo era muito forte. E hoje eu tenho certeza que, na sua visão e capacidade, Celso Furtado estava certíssimo. E fico muito feliz que nós estejamos aqui percebendo isso e tendo a questão da mulher inserida de uma forma tão diferenciada numa conferência de meio ambiente. Porque nós demoramos muito, né, para sermos partícipes da sociedade. Porque, na verdade, nós começamos essa participação no início do século passado, do século XX, brigando pelo direito ao voto, pelo direito à cidadania. Depois passamos mais nos anos 60, 70, pelo direito aos nossos corpos. Aqui no Brasil, enquanto a Europa e os Estados Unidos tinham uma efervescência gigantesca, nós passávamos uma ditadura e saímos, os movimentos feministas se reorganizaram em 75 com a anistia, que não era um movimento feminista, mas era um movimento muito liderado por mulheres, o que acabou politizando muitas mulheres e tornando as mulheres muito mais atuantes. E aí nós tivemos, com a democracia, nós tivemos todo um novo processo e tivemos criações de conselhos, tivemos no Lula um grande avanço com a secretaria com o status de ministério, e tudo isso deu uma modificação aqui para nós. Agora, eu estava pensando nas grandes questões onde a mulher entrou. Nós tivemos, de 75 a 85, a década da mulher, que foi declarada pela ONU, como vocês estão lembrados. Depois nós tivemos a Conferência de Beijing, se não me engano, foi 95. Depois, nós temos algumas coisas esparsas, e que eu me lembro, se eu não estou enganada, é a primeira conferência que não é de gênero, onde nós, mulheres, temos um papel preponderante. E eu diria que isso se deve muito a Michelle Bachelet e muito à nossa ministra, também, Isabela Teixeira e a Eleonora Mennicute. Por quê? Porque tiveram a percepção, e foi engraçado que tenha sido exatamente no meio ambiente, porque é óbvio que tinha que ser. O planeta, nós não conseguimos deter a destruição como gostaríamos. Agora, nunca foi dedicado nada específico para a mulher. E quem educa e quem consome e compra os produtos é a mulher. Enquanto a mulher não for parte intrínseca, nós não vamos ter um movimento que realmente caminhe como deveria caminhar. Eu tenho a clareza que, à medida que a questão de gênero ela caminhar mais rápido, nós teremos a questão do meio ambiente preservada com muito mais rapidez. Elas vão caminhar juntas. E nós temos que perceber que, até então, não tão recentemente, mas até um pouco mais atrás, metade da população não fazia parte da cidadania, não fazia parte de fazer leis, de pensar o que é o bem para a humanidade e o que é o bem para a sua família. E isso fez muito mal para a humanidade. Na medida em que nós agora entramos muito mais na política, nos movimentos sociais, em tudo mais, e lembrando o Celso Furtado, porque quando eu lembrei dessa frase dele, eu fiquei pensando por que será que ele teria dito isso? E aí, depois de uns 10 minutos pensando, até eu demorei muito, eu percebi por quê. Porque foi exatamente o movimento feminista que possibilitou as grandes mudanças sociais de comportamento, de valores na humanidade. Porque, até então, a mulher estava fora. Se você não tem direito a ser votada e votar, você não existe como cidadã. Então, realmente, tem razão. E aí eu fico muito feliz de estar participando aqui hoje, como tenho participado de outros eventos relacionados à mulher e meio ambiente, porque acredito, e espero que a ministra Isabelle fale um pouco das ações dela com as mulheres líderes, que eu fiquei fascinada. Nós estamos entrando na questão do meio ambiente para brilhar, para fazer acontecer, para ser partícipe e tornar esse planeta melhor. Muito obrigada.
Com a palavra, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff. Muito obrigado, bom dia a todas, bom dia a todos. Caríssima ministra Isabela Teixeira, ministra Luísa Helena, ministra Eliana Calmon, senadora Marta Suplicy, deputada Gabrilli, secretária Lozano, que aqui nos visita, seja bem-vinda ao Brasil, seja bem-vinda aqui ao nosso evento. Capitão de Mar e Guerra Isabel, prefeita Antonieta, nossa prefeita do Guarujá, muito obrigado pela sua presença aqui. Desembargadora Maria Helena Cisne, presidente do TRF da 2ª Região do Rio de Janeiro, muito obrigado, desembargadora, presidente. Meu caro amigo, companheiro Eduardo Eugênio, diretores da Firjan, jovens que aqui estão, do CJE, Eliane Belfort, minha companheira, minha amiga, essa eficiente mulher que dá um bom exemplo, se cita tantos exemplos aqui de mulheres, e a Eliane é um excelente exemplo, que trabalha, que é competente, que realiza, que faz as coisas acontecerem. Eu tenho que te agradecer muito, Eliane, você citou muitas coisas aí, você foi muito generosa comigo, mas tenho que te agradecer muito, que você ajuda muito o trabalho nesta área que nós nos propusemos a desenvolver na Fiesp, e se não fosse por você, certamente nós não teríamos o desempenho que a gente tem, que é um desempenho que agrada. Então, muito obrigado a você, parabéns pelo seu trabalho, e quero agradecer a presença de todas que estão aqui no Espaço Humanidade 2012. Esse Espaço Humanidade 2012, quando nós pensamos em desenvolver esse projeto, foi para aproveitar a Rio+20, esse momento da Rio+20, que o Brasil está em evidência para o mundo, esse momento que temos com a imprensa internacional, esse momento que estamos com mais que centenas de chefes de Estado, de governo, e mostrarmos as coisas brasileiras. Mostramos a todos que nós temos muita consciência e temos muita clareza na questão da sustentabilidade. Para nós é muito claro a palavra sustentabilidade, que muitas vezes algumas pessoas confundem um pouco. Sustentabilidade no momento em que você priva, senadora Marta Suplicy, uma pessoa de um prato de comida, não se tem sustentabilidade. No momento que se priva uma pessoa de um emprego, não se tem sustentabilidade. Então, é lógico que há necessidade de um equilíbrio entre o desenvolvimento que dê oportunidade às pessoas a trabalho, a emprego, a se alimentarem, a viverem, a crescerem, e o respeito ao meio ambiente, o respeito aos rios, ao ar, ao solo, ao mar, às florestas, enfim. Este equilíbrio é que representa a sustentabilidade, este equilíbrio que representa o interesse das pessoas. E este espaço chama Humanidade 2012, porque o foco, ministra Isabela, são as pessoas. Aqui o foco que interessa a um país, a uma região, a um estado, a um canto qualquer, são os interesses, maiores são os interesses das pessoas. Esse é o resultado. O que é mais importante do que as próprias pessoas? Nada. E por isso que a sustentabilidade é irreversível. Por isso que não há como se pensar em desenvolvimento que não seja sustentável. Porque proteger o planeta é proteger a vida das pessoas, o nosso meio ambiente, nosso ambiente. E, ao mesmo tempo, este equilíbrio que tem que haver desenvolvimento, tem que haver trabalho, tem que haver oportunidade para as pessoas. Então, esse segredo da sustentabilidade é que nós temos que realmente fazer com que todos se conscientizem e que aconteça na prática, não só no Brasil, mas em todas as partes do mundo. Esse espaço aqui, de uma forma criativa, de uma forma mágica, procura mostrar isso, procura mostrar a verdadeira sustentabilidade e, sem dúvida, mostrar ao mundo que nós aqui no Brasil sabemos muito bem o que é sustentabilidade e sabemos bem e praticamos a sustentabilidade. Também eu quero dizer que discordo que na questão há muita coisa a ser feita, não significa que as coisas estão prontas, mas que nós estamos na direção em que muitas coisas melhorarem, muitas coisas boas
já foram feitos e estão sendo feitos no Brasil, e mais importante é que nós temos essa visão muito clara do que se trata o desenvolvimento sustentável e estamos trabalhando nessa direção. Quanto ao tema deste encontro, um encontro tão importante, um tema tão moderno, eu gostaria de dizer aqui a todos que nós entregamos, na segunda-feira, na abertura oficial desse espaço, do Humanidade 2012, entregamos ao vice-presidente da República um documento que encaminhamos também à presidente da República, à ministra Isabela e ao ministro Patriota. E esse documento, eu vou ler um trecho dele muito rápido, que tem a ver com o evento que nós estamos. Bom, primeiro que o documento, ele se chama A Desigualdade é Insustentável. E aqui um rápido trecho. A desigualdade de oportunidades e direitos entre os seres humanos é insustentável. A humanidade precisa criar condições dignas de trabalho a todos, combater o trabalho escravo, forçado e infantil, assegurar salários iguais para funções iguais e garantir o justo acesso das mulheres ao mercado de trabalho, à educação e ao sistema político, valorizar a riqueza cultural dos povos, assegurar ampla liberdade religiosa, política e de opinião, garantir direitos aos portadores de necessidades especiais, respeitar e garantir direitos às minorias, também quanto à sua orientação sexual, combater e criminalizar a discriminação racial. O Brasil tem progredido na implantação de políticas sociais e na garantia dos direitos. Leis foram aprovadas para assegurar plena igualdade de direitos às mulheres e criminalizar a agressão doméstica e social. Povos indígenas têm sua riqueza cultural preservada por meio da demarcação das suas áreas de reservas territoriais. Leis criminalizam o racismo. Códigos e regulamentações garantem a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. Nossa mais alta corte reconheceu o direito constitucional às uniões estáveis entre parceiros do mesmo sexo. Nossa Constituição garante ampla liberdade religiosa e de culto. A Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e a Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, entendem que a Rio+20 deve indicar a valorização do mais amplo respeito à diversidade humana para que as nações assegurem plenos direitos a todos os agrupamentos sociais, como forma de garantir a convivência democrática em todas as sociedades. Este documento é uma partezinha do documento que foi encaminhado ao governo, até como subsídios, porque os nossos negociadores, isso foi entregue ao vice-presidente da República na segunda-feira, porque os nossos negociadores estavam trabalhando nos dias 13, 14 e 15, continuam trabalhando, como subsídios ao governo e aos negociadores brasileiros. Eu queria, ministra Isabela, a senhora, como não esteve aqui na segunda, nós encaminhamos ao seu gabinete, mas eu convidaria o meu companheiro Eduardo Eugênio, presidente da Firjan, e pediria o documento, uma cópia do documento. Vamos entregar agora pessoalmente à ministra Isabela esse documento da Firjan e da Fiesp como contribuição ao governo brasileiro. O documento que chama A Desigualdade é Insustentável. Muito bem. Mais do que nós chegamos aqui nesse evento e falamos, eu quis ler essa parte do documento só para mostrar que isso é fruto de muita discussão, participação do CORES, do nosso Conselho Superior de Responsabilidade Social, o mesmo da Firjan, e fruto dessa discussão toda deu origem a esse documento, que é o que nós acreditamos e é aquilo que nós estamos sugerindo, inclusive, que o governo brasileiro adote esses princípios nas suas negociações e no entendimento com os outros países. Eu queria comentar que abrir mão
do trabalho feminino é muito mau negócio para o Brasil. 52% da população brasileira são as mulheres, muito competentes, por sinal. As mulheres têm que estar mesmo na política, as mulheres têm que estar na economia, as mulheres têm que estar na vida do país, em todas as áreas. Isso para o bem do Brasil. E aquilo que a história nos mostra é que a participação das mulheres foi muito menor do que poderia ter sido ao longo dos anos, não é? Mas o que interessa é o futuro. Se nós gastarmos energia com o passado, nós vamos perder energia e deixarmos nos dedicar com o futuro. Então, nesse sentido, Eliane e todas as companheiras que estão aqui, nossa senadora, nossas ministras, a nossa presidenta Dilma, que não está aqui, mas, para o orgulho de todos nós, é uma mulher, a primeira mulher presidente da República, podem estar certas que o que nós todos temos que lutar mesmo é com a participação máxima das mulheres em todas as áreas, sem qualquer restrição. Quanto mais, melhor para o Brasil. E queria colocar aqui, a Eliane lembrou que nós fizemos um programa muito forte de educação em São Paulo, no SESI São Paulo, implantando o ensino em tempo integral. As crianças chegam cedo, às 8 horas, saem às 5 e recebem educação completa nas salas de aula, nos laboratórios, mas também na quadra de esporte, na boa alimentação, nas atividades culturais, enfim. E isto tira e deixa a criança o dia inteiro na escola e dá a possibilidade das mulheres também trabalharem, porque a missão da mulher não é fácil. É esposa, é mãe, é executiva, é política, é muita coisa junto. Então, o ensino em tempo integral, além de ajudar muito a educação, é, sem dúvida, uma ajuda também na família, nesse sentido. Agora, Eduardo Eugênio, nós estamos tendo parcerias muito saudáveis. Ainda essa semana inaugurei a primeira aula do MBA que estamos fazendo junto com a Firjan para diretores de escola pública. Nós acreditamos muito que a educação transforma e os investimentos têm que ser máximos na educação. Por isso que investimos em escolas, 100 novas escolas no SESI São Paulo, temos mais do que 1 milhão de alunos, enfim, ensino médio, ensino profissionalizante, faculdades, sistema SESI de ensino, telecurso, mas como, senadora Marta Suplicy, como nós poderíamos ajudar mais? Então, fizemos uma parceria com a Firjan, pegamos uma metodologia muito interessante e estamos fazendo um MBA para diretores de escolas públicas. Vamos fazer 5.000 cursos para 5.000 diretores de escolas públicas. Iniciamos em São Paulo essa semana, a Firjan fará para os diretores de escolas públicas aqui no Rio e nós faremos para os diretores de escolas públicas em São Paulo, tudo gratuito para o Estado. Nós, a indústria fluminense e paulista, está bancando esse projeto, procurando melhorar a gestão nas escolas públicas. É um MBA de 18 meses, os 15 primeiros meses são 15 matérias, uma matéria por mês, e nos últimos 3 meses é o curso prático, é uma apresentação de um projeto pelo diretor, que seria o projeto ideal para aplicar na sua escola, ou seja, seria uma parte prática de 90 dias. Bom, fizemos isso, fizemos a parceria aqui na Rio Mais 20, que deu resultado, que está aqui Humanidade 2012, graças à Firjan, graças à Fiesp e outros parceiros mais, e eu gostaria aqui de propor, Eduardo, uma nova parceria nossa. Uma questão que influencia muito também na vida das mulheres que trabalham, e é muito injusto, é a questão da falta de creches. A obrigação da creche é uma obrigação municipal. Cabe às prefeituras terem creches para as crianças. Eu até não defenderia creche para todas as crianças, mas creche para crianças cujas mães trabalham, isso é obrigação. Você ter uma mãe que trabalha e não tem onde deixar o filho, e muitas vezes deixa largado uma criança pequena e volta à noite, é um absurdo. Então eu quero propor, Eduardo, nós iniciamos já uma nova campanha em conjunto, Firjan e Fiesp. No Rio de Janeiro tem quase 100.000 crianças de mães que trabalham, 100.000 crianças de mães que trabalham, que não têm creche. E no estado de São Paulo são 300.000. Então nós temos 400.000 crianças em São Paulo e Rio. Assim como quando fizemos esse MBA, chamamos os governadores, fizemos convênio, mostramos com as prefeituras, existe dinheiro federal. Hoje,
o Fundeb tem dinheiro para creches, porque a creche não é mais encarada como um problema ou uma ação social, é encarada como educação, porque a criança que sai de uma creche já sai com algum preparo para a pré-escola e para o ensino fundamental. Então, a minha proposta é que nós, Eduardo, iniciemos uma grande campanha, Firjan, Fiesp, no Rio e em São Paulo, envolvendo os governos estaduais, o governo federal, porque o governo federal, Fundeb já tem recursos para isso, envolvendo as prefeituras, está aqui uma prefeita aqui de uma cidade de São Paulo, Guarujá, que está aqui conosco, e nós não larguemos esse tema até que todas as crianças, filhos de mães que trabalham, vamos dizer, seria o ideal ter creche para todas as crianças, mas o que importa como prioridade, crianças de mães que trabalham têm uma creche. Então a gente pode traçar uma meta, envolver os governos todos, e a Firjan e a Fiesp se envolver a sociedade, alavancar recursos, e vamos fazer e resolver essa questão das creches, que eu acho que será mais uma muito boa contribuição, principalmente para as mulheres saírem tranquilas, que seus filhos estão bem cuidados e poderem ir trabalhar. E assim eu encerro agradecendo demais a presença de todos, de todas, e desejando que tenham um ótimo fórum. Muito obrigado. Convidamos para o seu pronunciamento a ministra-chefe de Estado de Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar os meus amigos Paulo Scarfe e Eduardo Eugênio e agradecer pelo convite, a oportunidade de estar nesse espaço que foi concebido por uma mulher, a nossa querida Bia Lessa. E eu me lembro quando vocês me apresentaram o projeto, a emoção que é absolutamente fantástica, né? Só uma mulher poderia fazer essa anarquia pela sustentabilidade, como ela fez esse espaço que é absolutamente genial. Obviamente, com os homens ajudando, mas a criação toda dela. Então, eu quero saudar a minha amiga Bia Lessa e dizer que eu espero estar com ela, que ficou espetacular. Ok? Eu quero convidar aqui a minha amiga Luísa Bairros. Luísa, vem aqui um pouquinho, porque nós estamos representando 10 mulheres do governo. Né? Estamos aqui representando a ministra Leonora Menicucci, nossa querida ministra pela Mulher, a nossa amiga, cúmplice e absolutamente estratégica no governo. Pula para cá, ela vai cantar comigo, tá vendo? Olha que maravilha. Miriam Belchior, estamos representando também aqui a nossa Tereza Campelo, que chega amanhã e vai abrir comigo a Arena Socioambiental lá na Cúpula dos Povos. A Ana de Holanda, que já está no Rio em alguma atividade. A ministra Gleisi Hoffmann, que também chega, acho que amanhã, esteve aqui, já voltou a Brasília e volta amanhã. A nossa Ideli Salvati, nossa querida Raidelis, como a gente chama informalmente. A Maria do Rosário também vem para a discussão sobre direitos humanos. E a não mais importante menos do que a nossa Helena Chagas, que coordena toda a comunicação do governo. Então, em nome delas, em nome da senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, nós estamos agradecendo o convite de estarmos aqui para falar inicialmente um pouco sobre o que esse evento significa para o Brasil e significa no âmbito das políticas públicas. Gostaria de pedir para você falar um pouquinho sobre igualdade racial e desafios que nós estamos tendo enquanto mulheres, e nós duas trabalhando juntas com a iniciativa que nós também traremos aqui com o governo americano sobre sustentabilidade urbana, justiça ambiental e inclusão da mulher. Então, Luísa, 2 minutos para você, porque eu tenho que sair para uma reunião sobre desmatamento. Então, olha só como é que eu estou manejando o tempo e criando todo o protocolo. Só que em 2 minutos eu não vou poder falar isso, Isabel. Mas, de todo modo, obrigada, bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Queria, mais uma vez, agradecer aos presidentes da Firjan e da Fiesp por esse convite e, particularmente, agradecer a Eliane Belfort, que, com seu entusiasmo, conseguiu, junto com a sua equipe, colocar essa atividade tão significativa de pé. Nesse entre parênteses
da fala da ministra Isabela, eu queria apenas fazer um registro muito rápido. Essa conferência é uma conferência que está, como todas as conferências mundiais, colocada para que nós discutamos respostas para grandes desafios que se colocam para o mundo. E eu acho que é extremamente significativo que nós estejamos aqui, a convite de duas federações de indústria, sendo convidadas para discutir dentro de um espaço que se chama Humanidades, e dentro dele para discutir a questão da mulher, a questão de gênero, mais especificamente. E eu queria dizer que gosto muito do fato de que Humanidades seja aqui colocado no plural, porque as mulheres também têm que sempre ser vistas nessa perspectiva, na perspectiva plural. Até porque o que nos une, digamos, do ponto de vista da nossa condição de mulher, é um nível de opressão que sofremos, não importa o lugar onde nós estejamos, e não importa a classe social. É uma opressão que é uma opressão diferenciada, que é reconfigurada por esses lugares que nós todas ocupamos, e isso também é uma realidade entre as mulheres que hoje estão colocadas no mundo empresarial, e é muito importante que essas mulheres especificamente sejam mais diretamente chamadas a responder a esse desafio de uma perspectiva, uma proposta de desenvolvimento sustentável que busque incorporar essas humanidades, essas diversidades e essas diferenças. Eu acho que isso é um desafio enorme que nós todas temos para enfrentar daqui para frente. Acho que a conferência vai nos colocar caminhos, possibilidades de resposta, e mais do que isso, vai reforçar a nossa certeza de que as mulheres podem e devem, sim, estar em qualquer lugar. Muito obrigado. Bom, então, eu vou falar algumas palavras, já que a senadora, minha amiga, a senadora Marta Suplicy, me provocou um pouco sobre as iniciativas do Ministério, mas eu vou colocar isso no contexto do que nós estamos discutindo sobre a Conferência Rio+20. A conferência também três aspectos muito importantes de natureza política. É uma conferência de partida, é uma conferência que está sendo reconhecida pelas Nações Unidas no conjunto dessa família de conferências sobre o desenvolvimento, com a mais importante conferência que a ONU realiza em toda a sua história, desde o século passado, quando a Marta sinaliza. E por que ela é importante? Porque ela está falando sobre ela está lidando com um ponto de inflexão político extremamente estratégico para o mundo, sobre 20 anos depois, quando o mundo parou para dizer que a degradação ambiental, que o modelo de desenvolvimento ou os modelos de desenvolvimento praticados levavam a declaração ambiental, uma degradação ambiental insustentável. 20 anos depois disso, o paradigma do desenvolvimento sustentável é o paradigma que se coloca como o único caminho para soluções em torno de crescimento, de inclusão social e de proteção ambiental. E a inflexão política que a conferência traz é uma inflexão política que é um chamado não mais para pactos e acordos em torno de um caminho, mas sim pactos e acordos em torno de uma ação. E por isso ela é chamada ou é entendida politicamente como uma conferência de partida. Ela caminha daqui de 2012, da Rio+20, ela caminha para os próximos 20 anos, numa visão de médio e longo prazo, como que nós vamos trilhar os novos caminhos de desenvolvimento a partir do paradigma de sustentabilidade. E como é que nós vamos aproximar as nações e os povos no contexto da sustentabilidade, tendo em vista as diferenças e algumas diferenças abissais que existem entre países e nações sobre a questão de acesso a recursos naturais, sobre a questão de inclusão social e sobre a própria questão do crescimento econômico. O modelo de crescimento econômico que o mundo praticou nos últimos 20 anos, segundo o próprio Banco Mundial, foi exitoso numa visão de curto prazo, quando é capaz de incluir 600 milhões de pessoas, tirar 600 milhões de pessoas no planeta da pobreza. Isso é um dado oficial do Banco Mundial. Mas não é exitoso quando ainda temos
mais de 2,6 bilhões de pessoas sem acesso ao saneamento, quando temos quase 1 bilhão de pessoas sem acesso à água, e quando temos ainda muita gente, quase 2 bilhões de pessoas, sem acesso à comida diária, aquela quantidade mínima de proteína. Então, não é um crescimento econômico inclusivo, ou não tem sido um crescimento econômico inclusivo. Ele traz resultados, mas não resultados de médio e longo prazo, e mais do que isso, dá uma complexidade do ponto de vista político naquilo que é a relação entre a apropriação pelo homem dos recursos naturais e a transformação dessa apropriação em bem-estar de todas as populações. E essa expressão bem-estar de todas as populações é que está na centralidade do debate sobre sustentabilidade, porque quero lembrar aos senhores que em 92, nesta cidade, foi feita a Declaração do Rio, quando se assume o paradigma do desenvolvimento sustentável como referência para o planeta, tendo no seu princípio primeiro, o homem no centro da ação do desenvolvimento sustentável. Por isso, quando nós debatemos politicamente, agora nessa cidade, o princípio do não retrocesso, o princípio de avançarmos em um chamado imediato para ações em torno de chefes de Estado e chefes de governo, que estarão aqui porque têm poder de tomar a decisão para influenciar o futuro, esse é o espírito da Rio+20. E o espírito de uma conferência que mobiliza mais de 3.000 eventos paralelos não oficiais. Eventos paralelos oficiais são 500. Não oficiais são mais de 3.000 na cidade, discutindo desenvolvimento sustentável em todas as suas expressões, em toda a sua diversidade. Este desafio está posto politicamente para todos nós. E os chefes de Estado e os chefes de governo que aqui estarão terão oportunidade, junto naquilo que a gente chama de reestruturação e fortalecimento do multilateralismo das Nações Unidas, um espaço democrático, onde todas as nações são, de fato, do ponto de vista político, iguais, naquilo que querem influenciar nos seus votos e nas suas decisões, a oportunidade de mudar o futuro. É isso que nós estaremos discutindo na nova declaração política da Conferência Rio+20 em torno do desenvolvimento sustentável. E a mulher que há 20 anos atrás, eu quero lembrar, muitos de vocês não estavam aqui no Rio, eu estava aqui no Rio, exatamente no Aterro do Flamengo, teve lá uma coisa chamada Planeta Fêmea. Alguém participou disso? E foi no Planeta... Estão todas tombadas pelo patrimônio, está vendo? Ok? É uma nova maneira de dizer que nós envelhecemos, né? Mas a grande verdade é que, a partir dali, a sociedade civil emplacou, no conjunto, que a gente chama no jargão das negociações internacionais, os major groups da ONU. E dentro desses major groups está lá o grupo das mulheres. E, a partir dali, você estrutura toda uma ação internacional, política de inclusão, política do tema de gênero nas várias agendas de desenvolvimento sustentável desse país. A Rio+20 traz, do ponto de vista só de eventos de mulheres, mais de 200 eventos estão acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, internacionais, eventos internacionais e nacionais, com várias expressões em torno da questão da mulher. E talvez um dos aspectos mais importantes do debate político da conferência é um tema chamado produção e consumo sustentáveis. Um tema que vem na declaração, e vem de maneira muito forte, e que tem a ver diretamente conosco, mulheres. Absolutamente diretamente conosco, mulheres, porque nós estamos diretamente ligadas às opções de produção e consumo no dia a dia em relação às nossas famílias, em relação aos nossos filhos, em relação às nossas escolhas. O diálogo não é sobre não consumirmos. O diálogo é como consumir melhor. Como consumir comendo com menos agrotóxicos, comendo uma comida mais limpa, uma comida mais saudável, como consumir com produtos mais duráveis, como consumir naquilo que leva a menor geração de resíduos, como consumir numa visão de sustentabilidade que leve ao bem-estar. E por esta razão, a mulher tem um papel central, porque o Ministério do Meio Ambiente tem aqui o resultado de uma pesquisa que está já publicada no nosso site, que é uma pesquisa que o brasileiro pensa sobre o meio ambiente, é uma série de 20 anos que nós temos de pesquisa, a evolução do brasileiro sobre a questão do meio ambiente, e nós fizemos uma pesquisa dedicada, uma parte da pesquisa dedicada à questão da mulher e o consumo presente e futuro, as opções, as tendências de consumo presente e futuro em torno da mulher. E aqui tem dados fantásticos. Essa aqui é uma pesquisa qualitativa, tem a quantitativa, está publicado em inglês e português.
e nós fizemos isso junto com o pessoal da Secretaria de Política das Mulheres, e tem um perfil da sociedade brasileira em torno do consumo e a participação das mulheres. E tem coisas extremamente interessantes do ponto de vista não só das escolhas para o consumo, mas também daquilo que são as oportunidades para a mulher ser incluída no processo de tomar a decisão e, de fato, saber o que significa sustentabilidade. Porque quando nós começamos esse processo, é o processo de constituição da rede de mulheres líderes pela sustentabilidade, né? As mulheres olharam e falaram assim, o que é sustentabilidade? Nós temos várias expressões de engajamento de gênero no Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente é o ministério que tem o segundo maior conjunto de ações do governo federal no âmbito do Plano Plurianual sobre gênero. Só perdemos para a Secretaria da Mulher. Também só faltava a gente ganhar da Secretaria da Mulher, né? Um pouco também demais, ok? Mas é o segundo Ministério da Esplanada que tem o maior conjunto de políticas e de programas e ações dedicadas à questão de gênero. E por que será que isso acontece? Porque várias das nossas ações estão diretamente ligadas a soluções que envolvem o engajamento da mulher e da família. Não é possível construir desenvolvimento sustentável falando, por exemplo, de temas globais como a questão de mudança do clima ou de acesso à biodiversidade, conservação da biodiversidade, sem discutirmos na ponta o que significa isso, por exemplo, na realidade das quebradeiras de coco e a produção de produtos da sociobiodiversidade e a introdução desses produtos na cadeia de logística e na cadeia de consumo para que o consumidor aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo possam, por exemplo, consumir castanhas ou cocos. O trabalho, a envergadura política para ter viabilidade econômica faz com que o governo brasileiro adquira esses produtos no Programa de Aquisição de Alimentos, no PAA, e transforme esses produtos como parte da merenda escolar nos vários estados do Brasil. E isso você começa a dar escala e começa a chamar a atenção do setor privado para dizer é possível sair dos chamados projetos de pequena escala e transformar isso numa atividade estruturante nos negócios sustentáveis e na renda para aquelas famílias. O Brasil é um país rico, mas é um país que muitas vezes não enxerga a sua riqueza. E para isso os empresários precisam estar engajados. E para isso o governo precisa estar engajado. Porque nós temos que discutir, por exemplo, custos de infraestrutura e logística, para ser competitivo, para que as pessoas possam acessar os produtos dessas mulheres, dessas populações que produzem de maneira sustentável, mas que não devem, de maneira nenhuma, porque estão em lugares remotos, serem relevados a uma situação de baixa renda ou de exclusão social. Isto é sustentabilidade. Isto é praticar meio ambiente com sustentabilidade e com a visão de engajamento e compromisso com a sociedade brasileira. Então, o Ministério do Meio Ambiente, a presidenta Dilma me fez um único pedido quando ela me convidou para ser ministra. Cuide da sustentabilidade. E este cuidar da sustentabilidade que ela me orientou não é o cuidar da sustentabilidade dentro dos limites do Ministério do Meio Ambiente. É ir além. É transpor esses limites em toda a Esplanada, em todas as políticas públicas. E daí o desafio da rede de mulheres líderes pela sustentabilidade. São mulheres poderosas, tá? Mulheres que têm poder de tomar decisão e de gerar a inclusão com novas mulheres e que abraçaram a causa, montaram a plataforma 20, que é daqui até 2020, com compromissos concretos. Por exemplo, capacitação de 500 mil mulheres em torno de negócios sustentáveis. Elas vão financiar diretamente isso. Elas vão criar as condições para que as mulheres possam desenvolver seus negócios e praticar a sustentabilidade e cuidarem das suas famílias. Elas estão traduzindo no dia a dia aquilo que a gente chama, de fato, ser sustentável significa bem-estar, qualidade de vida para você. Não faz parte de um tema de elite, faz parte de todos nós. Todos nós. Não é só andar de bicicleta. É ter a responsabilidade de consumir, de trabalhar com a inclusão social, um país que quer crescer, um país que quer incluir, um país que quer proteger. Então, quando falamos, por exemplo, de mulheres que sequer têm acesso à energia elétrica nesse país, nós estamos discutindo a pauta de sustentabilidade de uma maneira completamente diferente de uma mulher que tem acesso à energia elétrica numa cidade como o Rio de Janeiro, mas que não trabalha a questão de eficiência energética no seu consumo. Vamos olhar os vários Brasis para que a política seja de fato concreta e passe por todos os brasileiros e todas as brasileiras. Essa iniciativa é uma iniciativa que está sendo reconhecida como única, uma iniciativa que tem um potencial excepcional de mobilização e de engajamento e que nós do governo estamos usando apenas a nossa força de chamar, de chamamento e de virar e falar assim, vamos nos engajar. O setor privado, a sociedade está se organizando espontaneamente em torno da questão de consumo sustentável. E aqui fica um apelo
à Fiesp e à Firjan, de nos ajudarem a ampliar, em torno das mulheres líderes das indústrias de São Paulo e Rio, a participação e o engajamento, desde o mentoring até a capacitação, até os negócios sustentáveis. Quero chamar a atenção o fato, uma única iniciativa que nós assinamos com a Associação Brasileira de Marcas, coloca 2.400.000 mulheres e homens que vendem diariamente, de porta em porta à prefeita. Por exemplo, o pessoal que vende da Nestlé, que vende da Avon, que vende da Natura, vai chegar na casa das brasileiras e dos brasileiros falando como você pode consumir melhor, qual é o acesso e quais são as possibilidades. Um simples termo de cooperação, uma simples negociação com o setor produtivo, o setor privado, muda o nível de informação e de engajamento da sociedade brasileira em relação ao consumo sustentável. É isso que nós estamos fazendo ainda em passos que nós achamos que são muito iniciais, mas que são transformadores de uma política ambiental, uma política que busca trabalhar a sustentabilidade no seu sentido mais amplo. Finalmente, eu quero aqui ressaltar a importância do que significa falar de produção e consumo sustentável. Os cariocas sabem que o Rio de Janeiro fechou um dos grandes problemas ambientais que ele tinha, que era o aterro de Gramacho. Eu tive a honra porque eu trabalhei nessa cidade anos, e ao trabalhar nessa cidade, eu coordenei alguns programas ambientais nessa cidade, e era algo que incomodava todos nós. E fechar Gramacho tem uma simbologia não só pela degradação ambiental, mas pela possibilidade de mudar os catadores, oferecer aos catadores que trabalhavam mais de 20 anos naquela situação, uma nova oportunidade sobre geração de empregos e sobre negócios sustentáveis. E aí eu quero homenagear as mulheres da figura da Docinho. Quem não é engajado na causa, mas vocês sabem, todo mundo conhece o Tião, que é aquele catador da Coca-Cola. A Docinho, lá do feminino do Tião, e a Docinho trabalhou mais de 20 anos nesse aterro, recebeu a indenização dela, e ela criou uma empresa, ela é uma microempresária de produtos reciclados de PET, e hoje ela vende, ela já está comercializando as chamadas vassouras e produtos de PET. Ela optou por um caminho de negócios sustentáveis. Ela sabe do que significa, a importância disso, já está lá com a renda dela e falando que com isso ela vai criar os filhos dela num outro patamar, com inclusão socioambiental. Isso faz a diferença, não é um caso, são vários casos que estão acontecendo no Brasil, e eu tenho a firme convicção que nós, mulheres, podemos fazer a diferença como já estamos fazendo. Então, convido a todos a participarem dos debates da Rio+20, mais do que isso, a sugerirem caminhos concretos em torno da questão da sustentabilidade da mulher, porque nós, no Ministério do Meio Ambiente, com outras iniciativas, além da rede de mulheres líderes, estaremos acolhendo e transformando isso em políticas públicas para que possa acontecer, essas ações possam acontecer nos vários Brasis do nosso querido Brasil. Quero, com isso, saudar todas vocês aqui presentes e dizer que vocês têm uma grande responsabilidade, fazer um país melhor, fazer um mundo melhor a partir da força das mulheres, obviamente com os homens ao nosso lado, porque senão não tem muita graça. Então, eu desejo a todos vocês um super trabalho, uma super contribuição. Nós vamos do Bolsa Verde, lutando para tirar a pobreza, erradicar a pobreza junto com a ministra Tereza Campelo nas florestas, até os lixões. Mas estamos passando também para as chamadas pelas margaridas do campo, que é uma força excepcional, as mulheres que lutaram conosco pelo Código Florestal, pela biodiversidade, e pelas margaridas de Salto 15, como foram chamadas as mulheres líderes, que estão todas engajadas em aquelas que tiveram chance, ampliar e ter mais chance para outras mulheres. E, finalmente, um último desafio para as empresas. Uma das iniciativas é ampliar a participação das mulheres no Conselho de Administração das empresas, públicas e privadas. Empresas que trabalham pela sustentabilidade e empresas que não trabalham pela sustentabilidade e que ainda não têm mulheres nos seus conselhos de administração. Apenas 11% das empresas brasileiras ligadas à Bovespa têm mulheres no seu conselho de administração. A Petrobras tem, o Banco do Brasil não tem e, pasmem, a Natura também não tem. Então, vamos atrás disso, porque está na hora dessas mulheres bronzeadas mostrarem seu valor e mostrarem que o mundo vale a pena. Obrigada a todos. Olha, simbolizando esse espaço Humanidade 2012 e simbolizando a importância da união das pessoas, e quando as pessoas se unem com algum objetivo, a força é muito grande e aquilo que é sonho vira realidade. Então, aqui nós temos, em volta dessas mesas, quando 100 pessoas se juntam
e tem uma mesma atitude, com a mesma vontade, as coisas acabam se acertando. Nós temos um pêndulo aqui no centro da sala, que ele está fora do prumo. Então, nós vamos fazer aqui, para encerrar essa solenidade de abertura do fórum, um gesto onde 100 pessoas, mulheres, homens, jovens há mais tempo, enfim, todos nós aqui, que temos diversas missões no nosso país, vão simultaneamente ter uma atitude que vai levar esse pêndulo ao seu prumo, e isso serve como exemplo que quando no mundo todos se unem numa mesma direção, uma visão do bem, muita coisa boa acontece para todo mundo. Então, vamos fazer e assim encerramos essa solenidade de abertura com esse ato aí, tentando levar o pêndulo para o centro do prumo. Precisamos de 100 pessoas, 100 pessoas com o mesmo propósito. Vamos, ao mesmo tempo, apertar um botão que está instalado na lateral da mesa. Numa atitude conjunta, criaremos assim o que ainda não há, uma humanidade. Uma primeira, incompleta, imperfeita, magnífica humanidade. E o mundo encontrará o seu prumo. Já! Antes de iniciarmos os debates, gostaríamos de agradecer as presenças da doutora Maria Helena Cisne, desembargadora federal, presidente do Tribunal Regional Federal, Tatal Godinho, representante do Ministério de Políticas para Mulheres, o senhor Walter Lazzarini, presidente do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp. Pediria a todos para permanecerem nos seus lugares para darmos continuidade ao evento com o debate Igualdade de Gênero.